Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Paramos no artigo 44. Quero dizer aqui que quem tiver interesse de comprar o vade-mecum específico para essa prova do TJRN, manda mensagem para mim no WhatsApp. Eu tenho disponível esse e tenho o vade-mecum para a prova do Ministério Público da Paraíba. Então, quem for fazer essa prova também e quiser adquirir, é só me mandar mensagem lá no WhatsApp. Fiquei sumida porque eu tava me recuperando de uma gripe. Ainda estou, na verdade, estou com muita tosse, então tava inviável de gravar aqui. E também porque eu tava preparando outro vade-mecum, né? Então eu fiquei bem sumida, mas já estou retornando novamente. Quero agradecer a todo mundo que tem me ajudado na minha rifa e dizer que eu alterei a data do sorteio para o dia 21 de abril agora. Porque ia ser no dia 6, mas aí eu não consegui receber tudo ainda. Então eu acabei agendando para o dia 21. Então quem comprou a rifa, fica aí como é que fala? Uma satisfação, né? De não ter feito ainda esse sorteio. E quem tiver interesse de me ajudar nessa rifa, manda mensagem para mim no WhatsApp. Eu não consegui vender todos os números ainda, então quem tiver interesse e quiser comprar uma rifa aí para me ajudar, meu número fica aí embaixo em todos os meus áudios. E quem quiser também me adicionar lá para acompanhar as novidades, eu tô sempre postando status, né? E é isso. E outra coisa que eu queria falar é em relação à assinatura do GRAM. Eu fiz um grupo para quem tem interesse de vender acesso ou de comprar acesso da assinatura do GRAM. Aí eu fiz um grupo, vocês podem se organizar. Eu sei que essa semana vai ter live do GRAM. E quando eles fazem live, eles colocam um preço bem barato. Aí é onde vocês podem ali se reunir em 4 pessoas e adquirir a assinatura Amigos. Sempre aparece alguém querendo vender ou alguém querendo comprar. Então, eu sempre deixo o link aí também, quem tiver interesse de entrar lá no grupo, fiquem à vontade, tá bom? Tanto para anunciar acesso quanto para vender acesso. Paramos no artigo 44. A ouvidoria funcionará em horário a ser estabelecido pelo Tribunal Pleno através da resolução com estrutura voltada para o atendimento ao público, destinada à recepção e ao acolhimento de todo e qualquer cidadão que a procure. Parágrafo 1. As reclamações, informações e sugestões dos cidadãos com relação ao judiciário deverão ser enviadas à ouvidoria por meio de carta endereçada à sua sede, mensagem via facsímile ou através de formulário eletrônico via internet, disponível na página do tribunal no endereço www.tjrn.jus.br. Parágrafo 2. Todas as unidades organizacionais da estrutura do Tribunal de Justiça e dos demais órgãos do Poder Judiciário deverão, sempre que necessário, prestar informações e esclarecimentos às solicitações da ouvidoria, bem como o apoio às suas atividades. Parágrafo 3. A sistemática de funcionamento e os procedimentos internos da ouvidoria serão definidos em regulamento próprio. Capítulo 10. Da Revista do Tribunal. Artigo 45. O Tribunal de Justiça editará anualmente revista de jurisprudência denominada Revista do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Artigo 46. A revista será dirigida por desembargador, eleito por ocasião da eleição do presidente do tribunal. Parágrafo único. O mandato do diretor da revista coincidirá com o do presidente do tribunal, encerrando-se, na mesma ocasião, vedada a reeleição para o período seguinte. Artigo 47. Compete ao diretor da revista, a linha A, designar o corpo redacional da revista, não podendo a escolha recair em pessoa estranha aos quadros da magistratura. A linha B. Solicitar ao presidente do tribunal o concurso de servidores da secretaria para execução dos serviços que, se fizerem necessários, a impressão e a redação da revista. Artigo 48. O presidente do Tribunal de Justiça estabelecerá, através de ato próprio, regras para a estruturação e funcionamento da revista. Capítulo 11. Da Escola da Magistratura. Artigo 49. A Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte é órgão de ensino do Tribunal de Justiça com atribuições, deveres e responsabilidades fixados em regimento interno. Artigo 50.
A função de diretor da Escola da Magistratura será exercida por desembargador eleito pelo Tribunal Pleno para o mandato de 2 anos, vedada a reeleição para o período seguinte. Capítulo 12. Das comissões. Artigo 51. O Tribunal Pleno poderá constituir comissões quando se fizerem necessárias, marcando prazo que poderá ser prorrogado para a apresentação de estudo ou parecer. Parágrafo único. Quando necessário, o Tribunal Pleno poderá autorizar o afastamento de suas funções aos desembargadores integrantes de comissão. Artigo 52. A comissão de concurso para provimento de cargos de juiz de direito observará a paridade de gênero e será presidida pelo vice-presidente como membro nato, sendo composta ainda por um desembargador titular e 2 suplentes, 2 juízes de direito de entrância final, 2 suplentes de juiz de direito de igual entrância, além do representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. Nos casos de impedimento ou suspeição de todos os membros do tribunal, os desembargadores serão substituídos por juízes de direito de terceira entrância, recaindo a presidência no mais antigo exercício no cargo. Título 2. Das eleições. Artigo 53. A eleição do presidente, do vice-presidente, do corregedor-geral de justiça, dos membros do Conselho da Magistratura, do diretor da revista do Tribunal, do diretor da Escola da Magistratura e do ouvidor de justiça ocorrerá em sessão do Tribunal Pleno no mínimo 60 dias antes do término do respectivo mandato dos seus antecessores, com a presença mínima de 8 desembargadores, inclusive o presidente. Parágrafo 1. Não poderão concorrer aos cargos de presidente, vice-presidente e de corregedor-geral de justiça os membros titulares do Tribunal Regional Eleitoral em quem tiver exercido quaisquer cargos de direção do Tribunal de Justiça por 4 anos, ou o de presidente, não figurando mais entre os elegíveis até se esgotarem todos os nomes na ordem de antiguidade. Parágrafo 2. É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da eleição. Parágrafo 3. Em caso de recusa, aceita ou inelegibilidade, serão chamados os desembargadores mais antigos em ordem decrescente. Artigo 53-A. Os dirigentes em exercício deverão entregar aos dirigentes eleitos em até 10 dias, após a eleição, relatório circunstanciado com os seguintes elementos básicos. Inciso 1. Planejamento estratégico. Inciso 2. Estatísticas processual. Inciso 3. Relatório de trabalho das comissões e projetos, se houver. Inciso 4. Proposta orçamentária e orçamento com especificação das ações e programas, destacando possíveis pedidos de créditos suplementares em andamento com as devidas justificativas. Inciso 5. Estrutura organizacional com detalhamento do quadro de pessoal, cargos providos, vagos, inativos, pensionistas, cargos em comissão e funções comissionadas, indicando a existência ou não de servidores cedidos para o tribunal, bem como em regime de contratação temporária. Inciso 6. Relação dos contratos em vigor e respectivos prazos de vigência. Inciso 7. Sindicâncias e processos administrativos, disciplinares e internos, se houver. Inciso 8. Tomadas de contas especiais em andamento, se houver. Inciso 9. Situação atual das contas do Tribunal perante o Tribunal de Contas do Estado, indicando as ações em andamento para cumprimento de diligências expedidas pela respectiva Corte de Contas. Inciso 10. Relatório de gestão fiscal do último quadrimestre nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000. Parágrafo único. Os dirigentes eleitos poderão solicitar dados e informações complementares se considerarem necessário. Artigo 53b. É facultado aos dirigentes eleitos indicar formalmente equipe de transição com coordenador e membros de todas as áreas do tribunal, que terá acesso integral aos dados e informações referentes à gestão em curso. Parágrafo 1. Os dirigentes no exercício do mandato designarão interlocutores junto ao coordenador da equipe de transição indicado pelos dirigentes eleitos, devendo a indicação recair preferencialmente nos titulares das unidades responsáveis pelo processamento e execução da gestão administrativa. Parágrafo 2.
Os dirigentes, no exercício dos cargos, disponibilizarão espaço e equipamentos necessários aos trabalhos da equipe de transição. Parágrafo 3. As unidades do tribunal deverão fornecer em tempo hábil e com a necessária precisão as informações solicitadas pela equipe de transição. Artigo 54. Considerar-se-á eleito presidente, vice-presidente, corregedor-geral de justiça, ouvidor de justiça, diretor da revista e o diretor da escola da magistratura, o desembargador que no respectivo escrutínio obtiver a maioria dos votos dos membros do tribunal. Parágrafo 1. Se nenhum dos desembargadores obtiver essa maioria, proceder-se-á segundo escrutínio entre os dois mais votados. Parágrafo 2. Havendo ou persistindo empate no segundo escrutínio, considerar-se-á eleito o mais antigo no tribunal. Parágrafo 3. As eleições serão realizadas em sessão pública convocada para essa finalidade. Artigo 55. O presidente, o vice-presidente, o corregedor-geral de justiça, os membros do Conselho da Magistratura, o ouvidor de justiça, o diretor da revista do tribunal e o diretor da escola da magistratura serão eleitos dentre os desembargadores mais antigos para mandato de 2 anos, vedada a recondução até que todos os componentes exerçam os respectivos cargos. Parágrafo único. A posse dos cargos de direção do Poder Judiciário ocorrerá em sessão especial até o 10º dia útil do mês de janeiro, subsequente à eleição dos sucessores. Artigo 56. Em caso de vacância do cargo de presidente, assumirá o vice-presidente, que completará o período do mandato e, consequentemente, o desembargador mais antigo no tribunal sucederá o vice-presidente, procedendo-se no prazo de 10 dias a contar da vaga a eleição do novo vice-presidente. E, na vacância do cargo de corregedor-geral de justiça, assumirá o desembargador mais antigo que lhe suceder na ordem de antiguidade, que completará o mandato. Parágrafo 1. Se o prazo que faltar para completar o período for inferior a 1 ano, os novos dirigentes poderão ser reeleitos para o período seguinte. Parágrafo 2. Vagando qualquer dos cargos previstos no caput deste artigo até 90 dias do início do respectivo mandato, proceder-se-á, mediante convocação até o 10º dia útil subsequente, à eleição do sucessor. Parágrafo 3. O eleito exercerá o cargo pelo tempo que restar do mandato respectivo. Parágrafo 4. Se a vaga for de presidente, sendo eleito para o cargo do vice-presidente na mesma sessão, ato contínuo, eleger-se-á o novo vice-presidente. Artigo 57. O desembargador eleito para o cargo de direção no Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Eleitoral, como membro titular ao ser empossado, perderá automaticamente a titularidade de outra função eletiva, procedendo-se, na sessão subsequente, à eleição para o preenchimento da vaga. Artigo 58. Os membros titulares do Conselho da Magistratura e seus respectivos suplentes serão eleitos na primeira sessão do Tribunal Pleno após a ocorrência de vaga. Parágrafo 1º. O mandato dos membros do Conselho é obrigatório e sua duração é de 2 anos, salvo se vier a integrar o Tribunal Regional Eleitoral como membro titular, caso em que será substituído pelo seu suplente, vedada a reeleição. Artigo 59. A eleição de desembargador e de juiz de direito para integrar o Tribunal Regional Eleitoral é feita na primeira sessão do Tribunal Pleno, que se seguir a comunicação de vaga pelo presidente daquele tribunal. Parágrafo único. São inelegíveis os desembargadores que estiverem no exercício de cargo de direção no Tribunal de Justiça. Artigo 60. Na elaboração da lista de advogados para integrar o Tribunal Regional Eleitoral, cada desembargador votará em 6 nomes, considerando-se eleitos os que tenham obtido a maioria absoluta do voto dos presentes, observado, no mais, o disposto em resolução. Parágrafo único. Sendo necessário o segundo escrutínio, concorrerão os nomes dos remanescentes mais votados em número não superior ao dobro dos lugares a preencher. Artigo 61.
Quando a vaga no Tribunal de Justiça deva ser preenchida por advogado ou membro do Ministério Público, a eleição será precedida de lista sêxtupla encaminhada pelos órgãos de representação da respectiva classe. Parágrafo 1. Ocorrida a vaga, o Tribunal Pleno, na primeira sessão subsequente, deliberará sobre seu preenchimento e solicitará à respectiva classe o encaminhamento da lista sêxtupla. Parágrafo 2. Recebida a lista sêxtupla, o Tribunal Pleno, em sessão pública e votação secreta por voto da maioria absoluta de seus membros, formará a lista tríplice a ser encaminhada ao governador do Estado. Parágrafo 3. Não sendo possível formar-se a lista em até 3 escrutínios, suspender-se-á a votação que prosseguirá na sessão subsequente. Parágrafo 4. Em caso de empate, renovar-se-á a votação e, se ainda persistir, figurará na lista o candidato mais idoso. Título 3. Dos desembargadores. Capítulo 1. Do compromisso, posse, exercício e vacância. Artigo 62. O desembargador será empossado em sessão especial do tribunal em cujo recinto entrará acompanhado de 2 desembargadores designados pelo presidente, que lhe tomará o compromisso formal de desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, considerando-se, desde então, no exercício de suas funções. Parágrafo 1. Do compromisso, lavrar-se-á termo em livro especial que será devidamente assinado pelo presidente e pelo compromissado. Parágrafo 2. Prestado o compromisso, o presidente declarará empossado o novo desembargador, vestindo-lhe nesta ocasião a respectiva toga ou transferindo tal incumbência a quem designar. Parágrafo 3. O desembargador nomeado ou promovido, ao se empossar, ocupará na bancada a última cadeira do lado esquerdo da presidência e integrará a Câmara onde se deu a vaga ou a resultante de remoção de desembargador. Parágrafo 4. O presidente ou outro desembargador especialmente designado fará a saudação de estilo, permitindo, com o mesmo fim, a palavra ao Procurador-Geral de Justiça e ao representante da classe dos advogados, falando ao final o desembargador empossado. Parágrafo 5. O compromisso do novo desembargador poderá ocorrer também a seu pedido perante o presidente e seu gabinete. Artigo 63. Logo que o desembargador nomeado assumir o exercício, a Secretaria abrirá a competente matrícula em livro especial, onde serão anotadas todas as ocorrências que interessarem a sua vida funcional. Parágrafo 1. Em se tratando de juízes de direito, serão transcritos todos os dados existentes a seu respeito no arquivo próprio do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2. Para o desembargador nomeado nos termos do inciso 2 do artigo 74 da Constituição Estadual, organizar-se-ão anotações referentes à data e ao lugar do nascimento, além de outras exigidas para a matrícula dos juízes em geral. Artigo 64. Na hipótese de vacância definitiva do cargo de desembargador, será convocado imediatamente um juiz de terceira instância para ocupar a vaga provisoriamente até a posse do novo membro escolhido para ocupá-la. Parágrafo único. Ao juiz convocado, aplicar-se-ão as disposições do parágrafo 2º do artigo 86 deste regimento. Artigo 65. Cada desembargador contará com um gabinete. Parágrafo 1. A composição dos gabinetes será fixada por resolução administrativa. Parágrafo 2. É de indicação do desembargador o preenchimento dos cargos e funções de seu gabinete. Parágrafo 3. É faculdade do desembargador solicitar a cessão por meio da presidência de servidores de outro órgão do poder público para prestar serviços em seu gabinete. Parágrafo 4. Cada desembargador disporá sobre a organização e controle administrativo de seu gabinete. Capítulo 2. Das garantias e antiguidade. Artigo 66. Os desembargadores gozam das garantias previstas no artigo 95 da Constituição da República, ressalvada a hipótese de disponibilidade com vencimentos proporcionais. Artigo 67. Salvo na hipótese de condenação criminal, o desembargador que deixar o exercício do cargo conservará o título e as honras a ele inerentes.
Artigo 68. Ressalvada a atual ordem de antiguidade no tribunal, regular-se-á de seus novos membros para efeito interno pela posse, tempo de serviço público e pela idade. Artigo 69. As questões que surgirem sobre a antiguidade serão resolvidas pelo Tribunal Pleno sob informação do presidente em processo regular e fundamentado. Capítulo 3. Das férias, licenças e afastamentos. Artigo 70. Os desembargadores poderão gozar férias anuais individuais de 60 dias, conforme escala organizada de acordo com as preferências manifestadas, obedecida à antiguidade no cargo e às necessidades do serviço. Parágrafo 1. O afastamento de desembargador por motivo de férias não poderá comprometer a prestação da atividade jurisdicional do tribunal. Parágrafo 2. As férias poderão ser fracionadas em períodos de 30 dias e somente poderão acumular-se por imperiosa necessidade de serviço e pelo máximo de 2 meses, mediante autorização do presidente do tribunal. Parágrafo 3. É vedado o afastamento simultâneo de mais de 5 desembargadores no Pleno, bem como de mais de um desembargador da mesma Câmara. Na concorrência de escolhas, prevalecerá a ordem de pedido, salvo licença médica. Artigo 71. O presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral de Justiça gozarão de 30 dias consecutivos de férias individuais por semestre. Parágrafo único. É vedado o gozo de férias simultâneas de mais de um dos desembargadores dirigentes do Tribunal de Justiça. Artigo 72. O desembargador em férias ou afastado poderá participar, a seu critério, de sessões solenes ou administrativas, especialmente as convocadas para a eleição dos ocupantes dos cargos de direção do Tribunal de Justiça, bem assim as que decidirem a respeito de acesso, promoção, remoção ou permuta de juízes de direito e servidores do Poder Judiciário. Artigo 73. Haverá feriado forense nas datas previstas na Lei de Organização Judiciária. Parágrafo único. No período compreendido entre 20 de dezembro a 6 de janeiro, o Tribunal de Justiça e os seus juízos de primeira instância entrarão em recesso, ficando suspenso o expediente e os prazos judiciais, passando a viger o sistema de plantão a ser disciplinado por ato próprio.